os fatos já relatados anteriormente, ficou decidido que me seria concedido, certo, perdão judicial. Lógico que eu fui submetido ao julgamento, né, e o tribunal do júri reconheceu, entendeu? E me absolver. É uma sensação, por mais incrível que pareça, de como se fosse um dever cumprido, porque eu colaborei com o meu Estado, com a minha sociedade. Eu cometi erros, estou pagando pelos meus erros, fui solto, novamente fui reconduzido à prisão, demonstrei para toda a sociedade que eu não sou um fora da lei, que o fora da lei é aquele que não acata a determinação judicial. Eu retornei, estou aguardando novamente uma decisão para poder voltar ao convívio, né, da minha família e da minha sociedade. E hoje, certo? Não com uma vitória, mas com a certeza do dever cumprido, porque colaborei com o meu Estado, com o Poder Judiciário, que eu aqui novamente reafirmo a importância fundamental da 17ª Vara, a importância fundamental do GECOR. Entendeu? Então eu não queria aqui citar aqui nem vitoriosos nem derrotados, mas que a sociedade ela começa, né, a despertar para um novo tempo. Certo? E aquelas pessoas que vinham cometendo delitos no Estado, que eles procurem, certo, se integrar ao sistema jurídico, né, e não antijurídico, para respeitar as pessoas e acabar com todo esse tipo de violência no nosso Estado. Qual é o maior sonho do senhor? O meu maior sonho é voltar a poder conviver com a minha família, com a minha sociedade e poder produzir para o meu país. O senhor em algum momento teve medo de falar tudo aquilo que o senhor falou hoje aqui em depoimento, de ter citado autoridades, de ter falado no nome de outras pessoas que também são réus nesse processo? O senhor em algum momento pensou em não falar no nome dessas pessoas e não citar ninguém? Não, a questão não é medo, a questão é prudência, cautela e oportunidade e o momento correto. Certo? Segundo a Bíblia, tudo tem seu tempo. Então, eu esperei o tempo correto para poder colaborar. Porque sabia eu, certo, que em nenhum outro momento, talvez eu não tivesse tido essa oportunidade. Até porque nós sabemos que o Poder Judiciário, apesar da sua importância, mas ele não tinha uma vara específica que tem hoje, né, nos moldes e no quilate da 17ª. Ele não tinha um GECOR. Ele tinha juízes, sempre se teve promotores, mas não com essa união, com essa força, certo? Doutor, muito obrigado, a gente conversa muito, viu? Não com essa força que tem hoje. Então é muito importante para o Estado de Alagoas, certo? Esse momento jurídico do nosso Estado. Então eu sempre achava que ia ter um momento, uma oportunidade de eu poder, vamos dizer assim, me redimir perante a sociedade por erros que eu cometi. Não vou mentir para vocês não, eu confesso. Pedir perdão e peço perdão em público mais uma vez, peço perdão à família, às pessoas que se dizem acusadas por mim, mas que na realidade a grande maioria são crimes que eu não cometi. Eu vi aqui, por exemplo, em outro julgamento, a família de, por exemplo, de Silviana, certo? Pedindo clemência, pedindo julgamento, certo? Pedindo condenação. Meu Deus do céu, eu me senti triste, sabe por quê? Porque eu vi uma mãe, eu vi um irmão, eu vi sobrinhos, né? Clamando por justiça, só que estava buscando na pessoa errada, que não sou eu, o autor da morte do familiar deles. Entendeu? Eu só queria que isso viesse um dia a julgamento para aqueles que realmente cometeram o delito sentassem. E no caso do Cabo Gonçalves Cavalcante, qual foi exatamente a sua participação? A minha participação foi tão somente aquela que eu já relatei, né? Quando eu fui convidado para participar de uma reunião, eu não saberia. Eu fui para uma reunião com o presidente da Assembleia Legislativa do meu estado. Que na época? Certo? Na época era o deputado Antônio Albuquerque. Certo. E lá foi esse participou assunto. Da reunião com ele e com quem mais? Com ele e os demais deputados que eu já citei. Eu não queria estar citando esse não, porque ele já foi citado, está nos autos aí, está entendendo? Para não estar dizendo que eu estou sendo oportunista. Não, de jeito nenhum. Certo? Foi uma reunião que eu fui e o teu foi esse. Eu me omiti, eu já disse. O meu erro foi me omitir. Mas será que qualquer um outro no meu lugar, ao tomar conhecimento de uma reunião com esses 10 deputados, ele iria procurar quem para denunciar? Coronel, Será que ele estaria vivo hoje? Coronel, os 11, todos os 11 réus participaram efetivamente? Irmão, presta atenção. Você sabe muito bem que há as etapas, né, do poder. Então, veja bem, quando eu sentei com o presidente da Câmara dos Deputados e mais 2 membros do Legislativo Estadual, eu não sentei com os executores. A execução não partiu por determinação minha. Então, essa afirmação, certo, já está nos autos. A Polícia Federal, o delegado que veio de São Paulo, o doutor Adilson, ele investigou. Então, se você apontar
qualquer pessoa como responsável de um crime, e você não provar, qual é a validade que tem? Não é tão somente você apontar que A ou B cometeu um delito e aquela pessoa ser responsável, não. Porque assim era muito bom, não era? Você não gosta de alguém, você quer incriminar alguém, você aponta. Eu acho que só se viu com o Coronel Cavalcante, né? Não, eu ouvi dizer que foi o Coronel Cavalcante que mandou matar A ou B ou C. Estou sentado no banco do réu. E vou voltar a citar o caso Silviana, certo? Que eu estou agora falando para que a mãe dele, os irmãos, os sobrinhos fiquem sabendo. Não fui eu, certo? E eles procurem realmente colocar no banco do réu os matadores de Silviana, que eu já disse. E está todo mundo calado, achando que se resumiu em mim, quando eu não tive nenhuma participação no crime. Porque se eu tivesse essa participação, eu era muito homem, sou homem, para assumir e dizer, esse crime do qual eu tomei conhecimento e fui omisso, certo? Fui omisso porque dependia da minha vida e da minha família. Se eu tivesse tomado conhecimento do crime de Silviana, entendeu? Talvez a coisa tivesse sido outra. Mas só que eu não podia ir de encontro à minha própria família, à minha própria vida. Porque a minha família, em primeiro lugar, os meus filhos, os meus irmãos, mataram meus 3 irmãos e um cunhado do meu irmão. Quem são os autores? Vocês já cobraram as torturas que meus irmãos foram submetidos, certo? Os olhos vazados, os braços quebrados, entendeu? Em outubro de 92, está todo mundo calado. Até parece que é irmão do Coronel Cavalcante, pode morrer, pode ser assassinado. Eu disse aqui hoje o quanto aquela irmã, a senhora Ana, estava sofrendo com a morte do irmão dela. Será que eu também não sofro não? Não sou um ser humano não com a morte dos meus 3 irmãos? Ou será que fui eu também que matei os meus irmãos? E ninguém procura saber. Você acredita na futura punição dos reais mandantes? Isso é um papel da sociedade, aos poderes constituídos, e eu acredito que cedo ou tarde alguma coisa vai acontecer. Não fique pensando que tudo que eu fiz foi para ter prazer, não. Foi só com o instinto, certo? Do sentimento do dever cumprido. E um dia, quando eu fui declarado aspirante, que eu honrei a bandeira, certo? Eu um dia fui convidado para uma reunião que não sabia qual era o assunto. Ninguém me passou a pauta, porque se tivesse passado essa pauta, no mínimo que eu poderia ter feito é não ter comparecido. Se eu não tivesse comparecido, dela eu não tomava conhecimento. Se dela eu não tomasse conhecimento, porque tem muitas coisas que é melhor você nem ver, nem ouvir. Mas infelizmente eu ouvi. E no dia do crime, Cavalcante, onde que você estava? No momento do crime? Naquela época, João Beltrão era muito seu amigo. O senhor foi para uma reunião sem saber, com um amigo seu? Eu não fui para a reunião. Que era amigo Eu fui para a sem reunião. saber qual era a pauta. Eu fui para a reunião convocado pelo então presidente da Assembleia, entendeu? Não sabendo a pauta. Cavalcante, gostaria de falar com você, certo? Dia tal. Dá para você passar aqui? Pô, não, deputado, dá para passar e passei. Lá chegando, encontrei outras pessoas, irmão. Tá entendendo agora? Outras pessoas encontrei. Agora, você perguntou. Onde que o senhor estava no momento do crime, na hora, como é que foi, no dia? Precisamente na Polícia Rodoviária Federal, ali ao lado, entendeu? Mas o senhor sabia que naquele momento estaria para acontecer o crime? Infelizmente sabia. Infelizmente, eu não vou mentir, eu já disse, entendeu? Não adianta querer ser hipócrita, não adianta. Essa reunião que o senhor participou foi na casa de quem? Na casa de Antônio Albuquerque. Escuta, há uma diferença muito grande em você saber e você participar. Tá certo? Depois você me verifique isso aí, por favor, porque veja bem. Não, só queria lhe perguntar entendeu? O seguinte, o senhor, João Beltrão, desde os primeiros tempos em que o senhor estava preso, lá naquela primeira prisão, o João Beltrão era o único que ele visitava na cadeia, dizia a todo mundo, ele é meu amigo. Vamos fazer o seguinte, tudo bem. Onde é que foi parar essa amizade agora? Veja bem, ele me visitou uma única vez no quartel do Comando Geral, no dia que eu fui preso. Eu já disse aqui para ela, você não estava, tá vendo? Mas tudo bem, eu vou dizer o que aconteceu. No dia da minha prisão, eu tomei conhecimento que o Tenente Silva Filho, que estava solto e não tinha prisão preventiva decretada, iria ser assassinado. Eu me comuniquei com ele, com o João Beltrão, e o João Beltrão trouxe o tenente para o quartel do Comando Geral. Eu, como oficial superior, tinha direito do Estado-Maior e lá estava. E o tenente foi colocado lá. Foi a única vez que o senhor João Beltrão esteve comigo enquanto preso, aqui no estado de Alagoas. Quando eu estava em Pernambuco, ele me fez a visita 2 vezes, porque era de interesse político dele, não para tratar de crime. Depois que eu recebi a visita do doutor Marcelo Tadeu e do doutor Mozinho, promotor de justiça. Se os senhores e as senhoras acharem A outra vez que ele me visitou foi onde mesmo? No Paraná? Pernambuco, né? Irmão, eu para ficar repetindo. Desculpe. Olha, eu estava anotando aqui. Ele me visitou uma única vez e para isso tem os assentamentos lá. Uma visita no quartel, ela é anotada no livro da guarda, ela é filmada, tá entendendo? Não adianta eu falar o que não aconteceu, tá lá.
E ele me visitou em Recife 2 vezes, com fins políticos. Só esse, entendeu? O senhor falou aqui que ajudou o Ministério Público, a Justiça de Alagoas, revelando não só os participantes desse crime, mas outros crimes também, coronel. Que crimes seriam esses? Pois, pelo amor de Deus, isso aí é cada coisa da sua vez. Está aí na 17ª, já de conhecimento, porque você fica querendo que eu repita. Não faça comigo não. Eu sei, não, porque o senhor realmente é um arquivo. Não, você é muito inteligente, você não fica botando docinho na minha boca, porque você sabe que eu não vou tirar assim não. O Ministério Eu queria saber, só isso. Não, por favor. Eu não sei o placar, eu não vou discutir o se não pode, poder... Se o Ministério Público recorrer... Eles são independentes, poxa, é um direito, certo? Entendeu? Isso aí é normal. Ô, coronel, você pode mandar um abraço pro pessoal da 19ª? 19ª? É. Quem são? Manda um abraço pro pessoal. É. Aí, pessoal da 19ª, um forte abraço. Tá, obrigada. Muito obrigado aí. Viu, coronel? Mas esses crimes que o senhor cita são de repercussão, pelo menos isso, né? São crimes Eu acho que importa para a sociedade, qualquer crime, independente da repercussão, ele é importante para a sociedade. Porque qualquer ser humano, por mais humilde que seja, ele tem direito à vida. Eu acho que o novo companheiro, eu sei, eu estou entendendo o que você quis falar, certo? Mas eu acho que é tão importante um crime, né, de um menino morador de rua, digamos assim, como qualquer outro crime. É assim que eu vejo. Não é porque eu estou preso, irmão, que eu perdi certo, meu senso, a minha dignidade. seu senso de justiça. Não é, irmão? Agora, coronel, deixa eu só perguntar mais uma coisa para o senhor. O senhor falou que cumpriu com o seu dever cívico, acha que agora, enfim, está mais aliviado, porque contribuiu no tempo certo, né? Além disso, o senhor também, uma outra coisa que teria lhe movido a prestar todos esses depoimentos e explicar tudo o que aconteceu também seria a garantia da delação premiada, porque o senhor sabia que poderia ser beneficiado com isso? Não, presta atenção, eu não tive nenhum benefício a não ser a sociedade com isso que eu fiz. Porque eu carregava, certo, dentro de mim, certo, por parte da sociedade, que eu era o responsável por esses crimes. Quando eu quis mostrar que eu não era e não sou o responsável por esse crime. Apesar de eu ter conhecimento, que uma coisa eu já disse aqui, uma coisa é você ter conhecimento de um fato, outra coisa é você participar diretamente na consumação daquele fato. Lógico que eu tinha o dever de ofício, ao tomar conhecimento, informar as autoridades, mas lembre que eu sou um ser humano. E eu não poderia jamais denunciar essas pessoas naquela época, porque eu seria o quê? Qual é a dedução lógica? Não é? Qual é a dedução lógica? Eu não estaria aqui hoje. Entendeu? Eu não estaria aqui hoje.